Continuaremos com o livro 100% de mim, no capítulo 2. E o objetivo é encontrar a si mesmo, de dentro para fora. No entanto, somos um espírito, temos uma alma que mora num corpo. Espírito, alma e corpo. Encontrar-se significa passar por libertação, nosso espírito, restauração na nossa alma e cura no nosso corpo. Quem somos nós? Nós somos um espírito, temos uma alma que mora no corpo. Trata-se da nossa essência. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Paulo diz aqui que os três precisam ser preservados, íntegros e irrepreensíveis até aquele dia. Conforme demonstra o estudo de Kenneth Hagin, o espírito é a dimensão do homem que trata do âmbito espiritual, a parte do homem que conhece Deus. A alma é a dimensão do homem que trata do âmbito mental, ou seja, o intelecto, a sensibilidade, os sentimentos, as emoções, o comportamento e a vontade do homem. O corpo é a dimensão do homem que trata do âmbito físico. Ele é a casa em que habitamos. Número 1. O espírito do homem. É o homem interior, aquela parte dele que conhece Deus. Assim, Deus é espírito, o homem também é espírito. A fim de ter comunhão com Deus, o homem deve estar na mesma essência dele. Em João 4:24, lemos: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não podemos nos comunicar com Deus mentalmente, mas no nosso espírito, por meio dele, chegamos a conhecer Deus. Não podemos tocar Deus fisicamente, por ser um espírito, mas pela fé podemos crer que ele é Deus. Quando o homem nasce de novo, o espírito do ser humano, o homem real, é quem nasce de novo. E o velho homem morto pelo pecado agora é liberto e dá lugar ao novo homem. Paulo disse aos Coríntios: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5:17. Percebemos que essa vida de Deus entra no nosso espírito. Tanto a sua natureza quanto a sua própria vida nos recriam e nos tornam novas criaturas em Cristo Jesus. A natureza de Deus é amor. Logo, o homem que o aceita, fica cheio deste amor. Temos agora dentro de nós a natureza divina. 2. A alma do homem. É o intelecto, a nossa mente, nossa vontade e o nosso poder sensitivo. Quando Paulo se dirige aos cristãos de Roma, ele lhes fala com admoestação: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o quê? O vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional, a nossa mente. Nós temos que prestar culto racional, nós precisamos estar conscientes. Isso está em Romanos 12:1. Paulo não se dirigiu a eles pedindo,
Mas existe um segredo, mas rogando, ele usa o verbo rogar, para apresentarem os seus corpos por sacrifício vivo. Isso confirma que naquela época se vivia em muita escuridão espiritual, a ponto de Paulo rogar por mudanças. Nada diferente dos tempos e dias atuais. Apesar de eles terem a experiência da conversão, esta não tinha afetado o corpo e a mente, que é a nossa alma. Agora eles teriam de fazer algo com o corpo e mente. O quê? Paulo disse para se apresentarem por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quem precisa fazer isso? Você e eu. E é nesse contexto que entram a entrega do 100% e o processo da libertação, restauração e cura. De modo que Paulo faz uma relação das obras da carne em Gálatas 5, 19 a 21, prevenindo os gálatas de que não herdariam o reino de Deus caso as praticassem. Para tornarmos-nos irrepreensíveis e herdarmos o reino de Deus, devemos apresentar nossa mente e nosso corpo, pois são eles o que praticam as obras da carne. Nós devemos apresentar a nossa mente e o nosso corpo a Deus, de forma consciente, racional, como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Há mais de 2000 anos, o Senhor Jesus Cristo já fez a sua parte, completando-a naquela cruz. Agora, compete a nós nos alinharmos a ela. Sua ressurreição nos conferiu o direito de vivermos um evangelho poderoso, um evangelho funcional, um evangelho que oferece vida e vida em abundância. Só conseguiremos viver este evangelho do poder quando lhe confiarmos a nossa vida 100% e começarmos a experimentar um viver baseado na sua infinita graça. Eu gostaria de deixar um lembrete para nos darmos continuidade baseado na sua infinita graça. Só é possível aprender uma nova vivência quando houver morte, pois a morte em Jesus gera a ressurreição, o milagre da vida. Amém. Vamos orar. Amado Deus e Pai, obrigada porque a tua morte gerou vida em nós. E nós queremos criar consciência de tudo aquilo que nós precisamos deixar para trás, porque Paulo estava ensinando aos romanos de que nós precisávamos ter e precisamos ter uma renovação da nossa mente. Nós precisamos ser renovados segundo os princípios da palavra de Deus, nos inteirar na palavra de Deus, porque Deus agora habita em nós. O Espírito de Deus vivificou o nosso espírito, por isso nós temos comunhão com Deus. E Ele habita em nosso espírito, Ele habita em nossa vida, nos trazendo consciência do que é certo e do que é errado. E nós queremos seguir estes princípios da Tua Palavra e nós seremos vencedores através da graça de Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém.